Graça e paz, irmãos. Nós vamos ler então o Salmo 88. Antes de nós lermos, eu queria saber quantos já leram o Salmo 88. Já leram? Salmo 88? Muito bem. Isso vai nos ajudar bastante. Muito bem. Então, o Salmo 88 diz assim: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já-se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. A um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Oremos. Deus, nós somos gratos pela tua palavra que nos orienta e nos conduz para entendermos a tua soberania, que o teu reinado sobre este mundo que está caído, que está vivendo longe de ti. E o Senhor, apesar de nos salvar, permite que nós vivamos neste mundo como um farol para iluminar o caminho daqueles que ainda hão de herdar a salvação. Por isso, Senhor, nós queremos clamar que o Senhor derrame sobre nós o bálsamo do teu Espírito, que o Senhor nos capacite a cumprirmos a missão que o Senhor chamou-nos para desempenhar nesta terra, que o Senhor nos encha não só de coragem, mas também de forças, para sermos este luzeiro, este farol,
esta bússola que aponta o caminho da salvação. Nós clamamos a Deus porque reconhecemos a nossa pequenez, a nossa mediocridade, o quanto nós nos deixamos abater com extrema facilidade diante de situações adversas. Quando o Senhor derrama a tua bênção sobre nós, sempre nós festejamos, mas quando somos abatidos pelo sofrimento, pela dor, nós choramos diante do Senhor. E muitas das vezes, muitos de nós, desistimos da luta e nos encolhemos, amedrontados, porque estamos em sofrimento. Mas o nosso clamor nessa noite é que o Senhor nos ensine a sermos fortes, a sermos filhos leais, a sermos servos que estão conscientes do seu serviço, e nos faça, Senhor, sempre, em qualquer circunstância, louvar o teu santo e bendito nome. Nós clamamos a instrução do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu iniciar aqui, eu gostaria de dizer que eu concordo e até mesmo faço parte daquilo que, tudo que nós discutimos hoje pela manhã, com o nosso irmão licenciado Ayrton, sobre a necessidade, na verdade, a situação que a perseguição pode trazer para nós. E conversando com alguns pastores um tempo atrás, eles diziam que nós estamos na iminência de por falar alguma palavra errada, por dizer que o pecado é pecado, nós podemos ser presos. Podemos enfrentar a justiça dos homens, porque pode ser declarado em nosso país, assim como em outros países, que não se pode dizer essas coisas. E então eu acho que será uma grande evangelização nos presídios, porque os filhos de Deus continuarão servindo ao Senhor, pregando o Evangelho como o Evangelho foi concebido para ser pregado, com fidelidade e paixão. Então, talvez alguns de nós tenhamos que enfrentar essas coisas. Eu concordo que nós precisamos estar preparados para isso, prontos para essa situação. Mas, me parece que o Espírito Santo preparou o dia para a gente pensar um pouco sobre isso, porque o Salmo 88 trabalha uma questão muito interessante, que é a questão do sofrimento. Mas, para a gente entender talvez melhor essa questão do Salmo 88, eu queria trazer para os irmãos, refrescar a memória dos irmãos sobre uma situação acontecida com um dos nossos irmãos do passado, que ele se chamava Jó. Acho que a história de Jó é bem conhecida, mas para que talvez alguém não conheça, Jó sofreu num único dia perdas correspondentes ao que a maioria de nós não sofre a nossa vida toda. Num único dia, o abençoado Jó perdeu tudo. Mais para frente, num segundo momento, ele perdeu inclusive a saúde. O texto diz que a pele de Jó, o corpo de Jó, foi coberto por úlceras, por feridas. E aí, além disso, sua esposa, não sábia, seus amigos também não sabiam, e a esposa também não sabia o que estava acontecendo e por que estava acontecendo aquilo,
nós só sabemos porque o autor do texto relata para a gente, mas se nós estivéssemos vivendo naquela época junto com Jó, também não saberíamos. E o que acontece é que eles se juntam a Jó no momento de sofrimento. Seus amigos, num ato de solidariedade, se juntam a ele e durante 7 dias ficam em silêncio ao lado de Jó, provavelmente pensando, tentando entender o que está acontecendo na vida dele. Por que essas coisas estão acontecendo com Jó? Eles certamente estavam perplexos. E aí, depois de 7 dias, eles resolvem falar. Era melhor ter ficado em silêncio, mas eles resolvem falar, tentar entender. E, na verdade, eles estão agora, dentro da teologia que eles tinham, eles têm que achar uma razão, e a razão que eles acharam é que Jó era o culpado. Tinha que ser culpa de Jó. Jó, você fez alguma coisa. É a lógica. Você era um homem abençoado, tinha bens, era o mais rico de todo o Oriente, uma família grande, uma família numerosa, uma família unida. Jó tinha valores, investimentos diversificados. Um homem abençoado e temente a Deus, piedoso. Mas perdeu tudo de uma vez. Você deve estar em pecado, Jó. E Jó então insiste em dizer que não, eu não estou. Até sua esposa diz, olha, não vale a pena servir a esse Deus, não vale a pena ser piedoso a esse ponto. Você está sofrendo por causa da sua piedade, então faz o seguinte, amaldiçoa a Deus e morre. E assim pelo menos você tem um descanso. E Jó diz, não. Eu recebi do Senhor essas coisas todas. Essas coisas nunca foram minhas, sempre foram dele. Ele deu, ele tirou. Louvado seja o seu nome. Eu sou dele. O que ele quiser fazer comigo, que ele faça. Mas eu não fiz nada que justificasse tanto sofrimento. A enfermidade, a dor, a perda. Para um homem piedoso, isso deveria acontecer sobre aqueles que são terríveis pecadores, os assassinos, os estupradores, os sociopatas. Mas para um homem piedoso, isso choca até a gente, até hoje. Nós não admitimos passar por sofrimento. E mesmo tendo aqui nas Escrituras o texto de Jó, e nós dizemos, coitado do irmão Jó. Mas eu não. Isso foi lá no passado, o Jó, mas eu não. E aí você está lendo os Salmos, e você chega no Salmo 88. O Salmo 88 é o salmo mais triste de todo o saltério. Porque o salmista começa o texto em sofrimento e termina o texto em sofrimento.
Normalmente a gente fica esperando que no último versículo ele diga, mas eu não tenho. Até alguns historiadores, alguns teólogos, acham que se perdeu o versículo 19 e 20. Porque faltou aqui dizer, olha, não, ele é o homem que foi abençoado e foi depois... Mas não tem, nunca se achou esses versículos aí que faltam, se é que faltam, né? Então, e ele é um salmo dos filhos de Coré, só que, e é um salmo de lamento, né? Obviamente dá para perceber aí que é um salmo de lamento, e com esse drama todo de dor, de sofrimento que ele apresenta aqui. E, interessantemente, os antigos atribuíram esse salmo a Remã, ou Emã. E quem é esse Emã? Né? As Escrituras apresentam para a gente dois homens chamados Emã. Um que é um neto de Judá, filho de Esrai, ou Israí, né? E que, só que, se for ele, é um texto muito antigo. Talvez esse nosso irmão Emã, ele tenha escrito esse texto, essa poesia, e essa poesia tenha ficado guardada, e aí, lá na frente, os filhos de Coré acharam esse texto e musicaram esse texto. Isso é possível, tá? Porque há uma diferença histórica, né, entre quando viveu Emã e quando viveram os filhos de Coré. Há um outro Emã, lá na frente, agora sim, no tempo dos filhos de Coré, instituído por Davi como um dos levitas, também poderia ser, é verdade, poderia ser este já do tempo dos filhos de Coré. O problema é que esse Emã aqui, ele não é um levita. Então, de novo, nós temos um problema, porque ele teria que ter composto esse salmo sem ser levita, ele poderia ter feito isso, e aí passou a colinha para os levitas, e os filhos de Coré, que eram levitas, então vão pegar isso e vão musicar, e isso é possível também. A terceira possibilidade, que aí a gente não tem mais a descrição, fora daqui, é que seja um dos filhos de Levi, e esse título aqui, que aparece no seu texto, né, Esraíta, então estaria equivocado, houve uma confusão aqui que os antigos tiveram, e eles seriam um levita, que só vai aparecer aqui, ninguém mais conhecido assim historicamente, e que compôs esse salmo e musicou, e ele era um dos filhos de Coré também. Tá? O fato, então, para definir, é que nós não sabemos exatamente quem é este homem que vai compor esse texto, e é um homem, o que nós sabemos é que o nosso irmão está em profundo sofrimento. E talvez este sofrimento tenha a ver com uma prisão, um cativeiro, ou mesmo algum tipo de enfermidade prolongada. Tanto o cativeiro, a prisão ou a enfermidade não é algo rápido e simples, mas algo prolongado. Tendo isto em mente, nós queremos olhar para esse texto e pensar aqui juntos na perseverante esperança deste aflito, né? Desse nosso irmão aflito aqui. E ele se apresenta de 3 formas, essa esperança. Primeiro delas, versículos 1 e 2, ela se reflete quando se tem um salvador pessoal. Então a esperança, ela permanece, ela é perseverante quando você tem consciência de quem é o seu salvador. Então, esses 2 primeiros versículos apontam para o Senhor, o Deus da aliança, o Iavé. Em distinção dos demais nomes de Deus, ele sempre é pronunciado quando se quer lembrar do pacto firmado entre Deus e o seu povo.
Quando Deus diz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo particular. Quando se usa esse nome de Deus, né, o Yahvé, então é porque está se ressaltando isso. Deus é o Deus da aliança. E o salmista diz aqui que esse Deus da aliança é o seu Salvador. Ele deixa isso muito claro, que ele conhece, esse Emã aqui, conhece teologia. Ele olha para Deus como o Deus que salva. Salva a sua vida. Ainda que haja dor. E ele diz aí, versículo 2, não, versículo 1, aí no finalzinho do versículo 1 diz assim, dia e noite clamo diante de ti. Essa palavrinha usada aí para clamor, o salmista é um aflito que chora. Essa é a ideia do clamor aí, um choro. Eu estou chorando na presença de Deus, dia e noite. A dor me faz chorar. E eu estou aqui chorando na presença do Senhor. O que ele quer? Ele quer alívio. Na oração, nos coloca na presença de Deus e nos proporciona uma audiência com o Rei de toda a terra. Então ele está aproveitando isso. E ele diz uma coisa interessante, versículo 2 agora. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Só que ele muda de palavra agora, versículo 2. Não é a mesma palavra clamor do versículo 1. Ele muda de palavra no versículo 2. E a ideia aqui é de um uivo de dor. O choro que ele apresenta agora, ele está dizendo, é um choro desesperado, como um berro, a fim de expressar intensidade do sofrimento. Então, aquela dor que já era intensa, agora ele diz, Senhor, eu oro, eu estou na tua presença, mas eu estou berrando de dor. Mas eu sei que o Senhor é o meu Salvador. Como pastor, eu tenho que dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu tenho 32 anos de ministério, sem contar o tempo que eu tive que pastorear sem ter sido ordenado, né, na congregação. Mas eu já vi muita gente em sofrimento, e sofrimento graves, outros não tão graves, claro que aos meus olhos, né, porque para a pessoa era sempre grave, claro, e eu não estou desmerecendo, mas em comparações, né, que a gente tem, menos grave, e muitas das vezes, quando o sofrimento perdura, a pessoa começa a falar mal de Deus. Deus não ouve. Pastor, eu já pedi para todo mundo orar, está todo mundo orando, mas não tem alívio. Eu não quero mais nem ir para a igreja, não quero nem ir para a igreja mais. Não, eu não aguento, não. Deus respondeu para o fulano, respondeu para o ciclano, respondeu para o beltrano, e ele não ouve a minha oração. Que Deus é esse? Muitas vezes eu ouvi isso. O salmista, com dor, berrando de dor, ele tem seus olhos no Salvador. Então, a esperança, a perseverança na esperança, em primeiro lugar, está baseada, refletida, quando se tem pessoalmente a experiência de ter um Salvador. A segunda forma da gente
entender essa perseverança na esperança, continuar perseverante na esperança, é quando se suporta e se sabe quem dirige a história. Quem é que está dirigindo todas as coisas? Isso ajuda bastante, versículo 3 ao versículo 12. E aí o salmista coloca aqui para a gente que ele se vê como um homem, né? E esse sentido assim de homem não é em distinção à mulher, tá bom? Ele fala de um momento histórico de maturidade. Ele não é jovenzinho, nem adolescente, nem jovenzinho, e nem é idoso. Ele está no pleno vigor da sua vida. Mas ainda que ele esteja assim, versículo 4, né? Seja este um homem aí, no pleno vigor das suas forças, ele diz, eu já não tenho mais força. Eu já me foi, eu gastei toda a minha energia, gastei todo o meu vigor. Apesar de eu estar no melhor do meu vigor, melhor das minhas forças, eu não tenho mais. Não aguento mais. O sofrimento tem roubado de mim as minhas forças. Talvez eu já não sei mais o que fazer. E veja o versículo 15, está lá no outro bloco, mas é só para chamar a sua atenção, que ele diz assim, eu estou passando por aflição desde que eu era pequeno, desde que eu era jovenzinho, eu estou em sofrimento. Isso não é uma coisa de hoje, isso não é uma coisa de ontem, começou ontem. Não, desde que eu era jovenzinho, eu passo por esse sofrimento, estou sofrendo até agora que já sou adulto. Eu estou em sofrimento. E aí, por causa disso, né, desse prolongar, desta dor constante e prolongada, o salmista quase que se vê como um zumbi. Né, ele fala muito de morte aqui. Né. Na verdade, nesse trecho, né, do versículo 3 ao versículo 12, ele fala 10 vezes sobre morte. Parece até que ele está meio que deprimido, né? Por causa disso, mas na verdade não, ele está citando apenas a questão que ele está olhando para si como se ele fizesse parte dos mortos. Essa é a autoavaliação que ele faz. Né? Ele se vê como um moribundo, alguém completamente esgotado, uma pessoa esquecida por Deus. O quadro é tão triste que ele cita até o abismo. E quando ele faz isso, né, ele está falando assim, é mais profundo até do que a cova. O Senhor parece que eu não só estou vivendo na cova, eu estou para lá da cova. Um buraco profundo eu estou. E o pior, eu estou sozinho. Estou em solidão. Os seus amigos o abandonaram. Os seus amigos fugiram dele por causa do seu sofrimento. E não é fácil mesmo ficar perto de alguém em sofrimento. Não é fácil. É muito bom quando você vai com uma pessoa, você vai acompanhar uma pessoa no médico, não sei se isso já aconteceu com você, mas você vai acompanhar uma pessoa no médico, aí o médico diz, você está, mas você toma esse remédio aqui e aí vai ficar bom. Aí você volta com a pessoa, tal, eu estou mesmo aqui, estou com uma dor aqui assim, estou com a espinguela caída aqui, toma esse remédio, aí faz um tratamento, aí tudo bem, glória a Deus, amém. Quando você vai com a pessoa no médico, e o médico diz, não, isso é grave, vai ficar internado. Você já volta para casa meio derrubado.
Já volta meio... E aí passa dia, passa mês, passa 2 meses, e todo dia você indo lá, todo dia você indo lá, todo dia você indo lá, e você não está vendo a coisa melhorar. A maioria das pessoas começam a espaçar, em vez de ser todo dia, vai um dia sim, um dia não. Depois, um mês assim, ele já começa a ir 2 vezes por semana. Depois, a cada 15 dias. Uma vez por semana ou a cada 15 dias. E vai espaçando, 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 espaçando. E a gente diz, não, eu tenho que viver minha vida, porque não vai melhorar. Não vai melhorar. E às vezes não vai mesmo, tá? Às vezes não vai mesmo. É assim. Mas não adianta. A pessoa continua lá. No fato de você não estar vendo que ela sofrer, não significa que ela não está sofrendo. Só que agora ela está sofrendo sozinha. Antes tinha o seu apoio, agora nem seu apoio. O texto diz que esses amigos dele, por causa do sofrimento, o rejeitaram. Não estão mais lá. Todo quadro contra. Mas o autor resiste. Sabe para quem ele está reclamando? Não é para esses amigos, nem estão lá para ouvir, né? Não é para esses amigos. Ele está falando com Deus. A oração. Ele está apegado a Deus em oração. Tudo isso ele está declarando diante de Deus. Pode ver aí, ele está falando com Deus. Todas essas declarações de dor, de sofrimento, ele está fazendo isso diante de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é o dono da história. Deus pode mudar o quadro. Os amigos não podem. Os amigos podem só falar assim, pois é, puxa vida. Olha, que pena, né? É isso. É o máximo que dá para fazer. Você não tem o que fazer. Você não sabe fazer. Quando você é médico, ainda você pode receitar alguma coisa. Quando você não é médico, nem isso pode. Que coisa, que tristeza. Pois é. Mas Deus pode mudar. Então o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele busca em Deus. E aí vem, no versículo 9, novamente, aquela palavrinha famosa, clamor. Venho clamando a ti. E ele muda de novo a palavra. Tá? Muda de novo. Ele diz, eu publico diante do Senhor a minha dor. Eu apresento, eu exponho, através da minha oração, a minha dor. O meu flagelo. Diante do Altíssimo. Diante daquele que está vivo, soberano, reinando. Então, quando ele apresenta aí, acho que você percebeu, várias perguntas que ele faz, versículo 10 ao versículo 12, ele faz perguntas, e é claro que ele está dizendo assim, Senhor, se eu morrer, e eu já estou com as minhas forças no finalzinho, estão esgotando as minhas forças, mas se eu morrer, quem vai louvar o teu nome? O Senhor vai mostrar os prodígios aos mortos? Eles morreram, não podem mais ver. Os finados que vão se levantar para te louvar? Não, morreram.
não podem mais se levantar. A não ser no último dia, né? Mas não é essa a discussão aqui. Como é que vai ser referida a sua bondade na sepultura? Os mortos vão falar assim, não, lá no caixão, Deus é bom. Não dá. Eles falaram isso, se é que falaram, na sua vida. Como é que vamos lá no abismo, lá na sepultura, lá no buraco, como é que as pessoas vão falar, glorificar o teu nome, vão bendizer o teu nome? Vejam, são perguntas retóricas que ele está fazendo aqui, mas que sempre no mesmo sentido. Se eu morrer, quem vai proclamar o teu nome? Mas eu estou aqui, firme e forte, clamando ao Senhor, para não morrer. Me ajuda, Senhor, enquanto eu estou vivo. Me ajuda agora. Eu estou desfalecendo, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa história. E, amados irmãos, esta é uma lição maravilhosa, que só sabe quem conhece a Deus. E sabe que Ele é soberano. Sabe que Ele pode reverter as situações da noite para o dia. Ele pode curar. Isso não é um ato apenas do passado. Deus pode curar hoje, e tem curado, tá? Eu acho interessante porque às vezes a gente diz assim, olha, eu estava com uma situação muito complicada, eu estou com uma enfermidade muito difícil aqui, aí eu fui no médico, e o médico me receitou um remédio muito bom, e agora eu fui curado, e é um milagre. Isto não é milagre. Isto é providência. Deus providenciou o médico, providenciou o remédio, providenciou o tratamento. Isso é providência de Deus, glória ao nome do Senhor. Mas milagre é quando não tem recurso. É uma coisa fora do normal, fora do comum, fora do tratamento. E Deus tem feito milagres. Não só de cura, mas de nascimento quando não podia nascer. Deus tem feito. Deus tem transformado vidas. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, sobre a terra. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Então, penso eu que muitas das vezes nós somos tímidos e olhamos para Deus meio que desconfiados, já de antemão, antes de começar a oração, que Ele não vai fazer nada. Senhor, eu estou aqui orando porque o pastor mandou eu orar, mas eu não sei se o Senhor vai mesmo fazer, então está aqui, ó. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz a tua vontade, Senhor. Por que eu estou falando assim? Porque a gente sempre fala para fazer a vontade, quando não esgotou todos os nossos recursos. Você foi no médico, fez o tratamento, fez isso, fez aquilo, você já está desanimado, você nem quer mais ir no médico. Tem um monte de gente que não quer mais ir no médico. Eu não aguento mais ir no médico, eu não quero mais ir no médico. Toda vez que eu vou no médico eu fico internado e tal, eu não quero mais ir no médico, não quero mais ir no médico e tal. Então agora, Senhor, seja feita a tua vontade. Agora! Você devia ter feito essa oração lá no começo. Se você crê que Deus é o soberano, você tem que orar com confiança. Mesmo que a situação esteja difícil aos seus olhos. Mesmo que a situação até piore diante dos seus olhos, Deus pode mudar. O salmista tem isso muito claro. E ele clama ao Senhor. Toda a sua reclamação é diante de Deus, em oração. Ele diz, eu publico de manhã
todos os dias, eu publico as minhas dores diante do Senhor. E a terceira e última forma de você manter-se perseverante com o presbítero, e aí trouxe a menina e disse: o senhor pode orar pela minha filha? Eu disse: claro. Eu chamei os presbíteros, né? Tinha mais 2 ali. Chamei os presbíteros, vamos orar aqui, isso aqui. Vamos orar aqui por essa menina, tal. E pedi para o presbítero, mais velho entre nós. Eu era bem novinho, tá? Se eu já sou novo hoje, imagina naquela época. Eu era bem novo, pedi para o presbítero mais velho orar. Ela disse: não, o senhor, pastor, eu quero que o senhor ore. Não era hora de discutir teologia, né? Não, tá bom. Aí nós oramos lá com imposição de mãos. Amém, glória a Deus. Ela foi embora. Não sei se aconteceu um milagre ou não, né? Porque ela nunca mais voltou. Ela só passou para lá, por ali, para eu orar pela filha. Não disse o que a filha tinha. Só estava doente, obviamente, né? Estava doente, mas não disse, foi embora. Tá? Então não vamos chamar mais ninguém para orar, porque pode ser que não, Deus não responda. Esse é o problema. Nós confiamos que a santidade da pessoa, que o poder está na pessoa. E não está. O salmista aqui, eu estou sozinho, mas eu sei em quem eu confio. Eu estou clamando ao Senhor. E é nisso que a gente tem que aprender, meus amados irmãos. Não é que a gente não vai passar por sofrimento. Nós vamos, talvez você também vá passar por sofrimento. Segundo o nosso licenciado, pode ser perseguição. Ou não, pode ser uma enfermidade. Pode ser por outras questões que você vai passar por sofrimento. Então, vamos aprender aqui. Vamos aprender a depender de Deus e a buscar a Deus e a nos firmar em oração. O que fez o salmista perseverar confiante na solução do seu problema? O que moveu o salmista a escrever essa experiência? As mesmas coisas que motivaram a Jó. O conhecimento sobre Yahvé. A bendita esperança da sua graça. Nem o salmista, nem Jó tiveram o privilégio de conhecerem com clareza a graça de Deus encarnada em Jesus. Mas nós, que vivemos depois dos eventos do Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, não só fomos atraídos a Ele, mas também, pelo Espírito Santo, mas também fomos feitos moradas do Seu Espírito. Mesmo que tenhamos de enfrentar aflições intensas, prolongadas, talvez com um diagnóstico de doença degenerativa, incurável, ou uma situação isolante de tudo e de todos que nós amamos, nós devemos aprender a depositar em Deus, a nossa esperança. E nunca pararmos ou desistirmos de orar. O inimigo das nossas almas sempre sussurra isso nos nossos ouvidos. Não adianta ir na reunião de oração. Deus não vai te ouvir.
Não adianta você orar lá no seu quarto. Deus não vai te ouvir. Não adianta você compartilhar a sua dor e pedir para os seus irmãos, abrir seu coração, pedir para os seus irmãos orarem por você. Deus não vai ouvir. Sempre Ele sussurra isso. Não adianta tentar confiar em Deus, porque Ele te abandonou. E não é verdade. Dor, sofrimento, não é sinônimo de maldição. Jesus passou pela dor. Não só a dor da cruz, mas do que anteveio a cruz. E Ele continua sendo santo. Não é que Deus está contra você, por isso você passa por enfermidade, por isso você passa por provação, por isso você passa por aflição. Não é verdade. O Senhor prometeu que estaria conosco sempre. Sempre. Até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco. Na dor, no sofrimento, na proclamação do Evangelho, nas alegrias advindas das bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Ele estaria conosco. A nossa fé está baseada num Deus vivo e verdadeiro. Ela não pode estar baseada apenas nas bênçãos recebidas. Ela precisa se manifestar também nos momentos de provação. Mesmo que essas provações sejam por tempo prolongado. Vamos olhar a experiência do nosso irmão Jó. Toda vez que você passar por provação, por dificuldade, por problemas, lembre-se do nosso irmão Jó. Lembre-se da desorientação que a dor causou no coração e na vida do nosso irmão Emã, mas que quando ele escreve esse salmo, ele já retomou o centro. Ele já está fiel, está tentando nos ajudar, compartilhando sua experiência e sua dor, para que a gente possa estar sempre orientado pelo Espírito Santo, lembrando de que o nosso Deus é o Senhor da história, mas é o nosso Salvador. Ele é que dirige a nossa vida, inclusive.